quais são as outras opções que eu tenho de código de barra? O código de barra, no manual, você vai ver lá embaixo, que ele vai ensinar a mesma configuração, mas ele possui outras letras, que é o tipo do código de barras. Eu não consigo mexer no código de barra aumentando para cima ou para baixo. Eu consigo mexer os tipos de código de barras. Porém, os dois próximos caracteres, ele indica a largura da barra, não é do código de barras em si, é de cada barra daquela. A barra larga e a largura da barra fina. A gente pode dar uma mexida também para dar uma verificada. O tipo de código de barras, ele varia da letra A até a letra T. Tudo isso tem escrito no manual. Então eu vou mudar da letra E, que é o que está no nosso arquivo, para a letra B, minúsculo. Porque eu quero minúsculo para poder não sair o código embaixo, que eu acho desnecessário, tendo em vista que eu já tenho o código aqui. Vou imprimir agora. Se vocês verificarem, tem uma leve diferença do código de barras que eu imprimi com a letra A, com a letra E, para o que eu imprimi com a letra B. É um código um pouco mais próximo, mais aproximado. Isso dificulta muito na leitura dependendo do leitor que o cliente estiver usando, isso vai dificultar muito a leitura. Então vamos dar uma mexida aqui nesses dois códigos, que é a largura da barra larga e da barra fina, e vamos ver o que a gente tem de resultado. Eu vou botar um 3 aqui e um 5 aqui. Vamos lembrar que estava 21. Vou mandar imprimir. Só para vocês terem uma noção, olha como saiu o código. Então eu vou diminuir aqui para 4 e o outro para 2. Vamos imprimir novamente. Pronto, já deu uma melhorada. É esse aqui de cima. Isso é porque eu estou com um código que só tem número, tá? Se eu for colocar uma letra aqui no meio, ele vai estourar. Então é sempre bom estar testando os códigos de barras com todas as opções. Vou botar um aqui, vou deixar 4.1. Testar com todas as opções, todo tipo de código que o cliente trabalha. Se o cliente trabalhar com grade, pronto, ó. Quando eu diminuir aqui para 1, ele já saiu um código mais reduzido. Então eu posso só mexer aqui. Eu deixo 2 novamente. E aqui eu volto para 2, que era o inicial. Vamos lá, imprimir. Como já deu uma melhorada no código. Isso aqui provavelmente qualquer leitor consegue ler, certo? Pronto. Eu mandei, digamos que eu finalizei essa etiqueta aqui e o cliente aprovou. Esse meu arquivo TXT, ele é essa última aqui, tá? Essas de baixo são as outras que eu estava testando. Aí você pergunta, como é que eu faço para colocar isso no sistema para ser um módulo, uma numeração para o cliente? Eu vou mostrar aqui agora. Com o módulo de etiqueta aberto, a gente vai apertar o F7 e ele vai aparecer um campo em branco, dessa forma aqui, certo? Você vai ver que aqui tem um campo para eu dizer qual a linguagem que eu desenvolvi, nesse caso é a PPLA, qual a coluna da etiqueta que eu vou inserir a informação. No caso, essa etiqueta só tem uma coluna, aqui vai ser sempre uma. Mas se tiver 3 etiquetas, eu vou lançar os comandos. Primeiro dá 1, depois dá 2, depois dá 3. Quando eu terminar aqui, eu vou mostrar como fazer. Então a gente vai abrir o TXT, vou colocar aqui um pouco para o canto, e vai inserir essas informações aqui dentro. O primeiro campo é o comando de início, que é o L. Eu tenho que copiar com esse espaço, tá? E não adianta eu vir aqui digitar espaço e L não, porque esse espaço é um caractere especial que eu ainda não desvendei. Se eu colocar só um espaço aqui, ele não imprime. Então eu vou colocar PPLA, etiqueta 1, posição, espaço L. E de onde é que o sistema vai tirar essa informação? Ele vai dizer que é um comando de etiqueta. Você pode ver que entre parênteses ele já dá várias opções. Apertei, ele veio para aqui para baixo. Agora eu vou copiar o H13. O H, em algumas linguagens, significa a escuridão da impressão. Quanto mais eu escurecer, mais o código de barras fica difícil de imprimir. Então é bom deixar numa moderada. Às vezes é o H, às vezes é o 11, tá? É bom você ler no manual qual delas que significa. Esse H13 também é um comando, então não preciso mexer nada disso. D11, copio e colo. C0100, copio e colo. Esses comandos todos vocês conseguem ver no manual o que é que significa. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou lançar a impressão dos dados que eu vou querer buscar no banco de dados. Eu esqueço a informação impressa e pego só o comando. Copio aqui e eu quero que ele busque isso aqui em que canto do código do banco de dados. Eu quero que ele vá buscar o código.
Eu tenho a opção também de pegar o código grade, mas nesse caso eu só quero o código. Adiciono e ele desce. Aí eu vou pegar agora a descrição. A descrição eu venho, colo e procuro o campo descrição ou descrição grade, certo? Uma observação sobre o campo descrição é que quando eu quiser que a descrição, quando eu souber que a descrição do cliente é muito grande e eu vou precisar mais de uma linha, eu vou colocar a primeira linha, que é essa, onde vai imprimir do caractere 0 até o, então eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 0,19. Eu teria que criar um código mais abaixo para que fosse a segunda linha. E eu teria que descer um pouco y para que é para imprimir um pouco mais abaixo, tá? Então, esses 4 últimos caracteres é o x, esse aqui é o y. Como é que eu faço para ele não bater em cima do meu preço? O preço está 0,02 e aqui está 22. Então, eu posso reduzir para um 15 e tentar imprimir para ver se funciona. Vamos testar? Ele não saiu perfeito, eu precisaria fazer ajustes ainda. Segunda linha, mas vocês já entenderam o conceito. É só eu mexer um pouco mais no y e ver até onde vai dar. Então, se eu fosse, digamos que aqui esteja perfeito do jeito que eu quero, eu vou copiar essa segunda linha para o módulo de etiqueta. Eu coloquei do caractere 0 a 19 e agora eu colocaria a descrição com a segunda linha do caracteres 20 andando mais 19. Certo? É só clicar em adicionar que ele vai imprimir dessa forma, mas eu não vou trabalhar com essa segunda linha não. Agora, o terceiro comando que eu quero botar no banco de dados é o código de barras. Eu coloquei com B minúsculo porque eu não vou querer que ele saia o código abaixo. Então eu venho aqui e vou dizer que eu vou buscar do campo código. Lembrando que isso aqui é a coluna código na tabela de produto. Se eu quiser buscar no código barra, ele vai buscar no código barra. Se eu quiser que vá buscar no código barra da tabela de grade prod, eu vou buscar. Mas eu quero que ele vá buscar no campo código a informação 10.000 e transforme em uma barra para ser bipada. Clica em adicionar. O terceiro campo é o preço. Aí você pergunta, essa etiqueta tem 2 preços, de onde é que eu vou buscar cada informação? A primeira informação vai ser da tabela de preço B. E a segunda informação, que como ela está primeiro na etiqueta, vai ser da tabela de preço A. Certo? Copia a letra E. Informa que é um comando. E eu não preciso copiar o Q, porque o módulo de etiqueta ele já informa isso automaticamente. Ele já coloca esse Q no arquivo txt. Terminando aqui, eu posso gravar. Já está salvo. Fecho. E vou tentar imprimir com a numeração 999. Vou mandar mais uma vez. E vamos ver o arquivo. Esse arquivo já foi substituído, tá? Ele agora é outro, porque eu estou mandando direto no módulo de etiqueta. Olha como ele saiu. Cal, ele duplicou a letra E, não precisava eu ter colocado. Nesse caso, não tem problema ele ter duplicado, mas a gente precisa inserir o E no final do comando, porque se eu for trabalhar com 3 colunas, esse E, ele vai separar o comando entre uma coluna e outra. Que ele identifica que acabou a primeira etiqueta, e aqui ele vai identificar que acabou a última etiqueta. Eu não vou salvar. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou a etiqueta já impresso na linha 999. Eu vou destacar aqui só para ficar melhor. Agora eu não testo mais daqui, tem que testar do módulo. A partir do momento que eu boto no banco de dados, eu já testo direto no módulo. Viu? Cal, não pegou o cifrão. Por que não pegou o cifrão? Porque quando eu inseri no módulo, eu inseri apenas o código e ele vai buscar o preço na tabela de produto. Na tabela de produto, na coluna venda PRC. E lá só fica armazenado o preço, o número. Então, se eu quiser inserir o cifrão, eu posso colocar no final do código e gravar. Vamos imprimir para ver como é que sai.
Tá vendo que saiu com o cifrão? Pronto, finalizando, a etiqueta do cliente está pronta e existe um campo no banco de dados chamado etk_person, que é onde está salvo essas informações. Vou colocar um banco aqui, exatamente esse banco onde eu estou trabalhando, que é o homologação. Select from etk_person. E todos aqueles comandos que eu joguei estão aqui dentro. Eu consigo dar um update, consigo dar um delete. Se tiver alguma linha que eu queira tirar sem precisar limpar tudo, porque aqui só tem a opção de limpar tudo. Se eu quiser dar um comando eliminando só uma linha, é só dar um comando normal como a gente faz com qualquer outra coisa. Ok? Para terminar aqui, eu vou mostrar para vocês qual a diferença da linguagem PPLA para PPLB. A PPLB é mais usada na EUGIN L42, pode ser a Pro, pode ser a normal. Não precisa ler o manual exatamente todo, mas aqui você vai ver que na EUGIN ela é dividida por vírgulas. Entre cada vírgula é um comando, a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e os dados. Seria mais ou menos aqui assim. Tal, e código, que seria os dados. Certo? Onde o P1 significa a coordenada em X. Aí o que é que a gente observa? Aqui na PPLA a coordenada em X é a última opção. Aqui é a primeira. O P2 é a coordenada em Y. A cada 8 pontos que eu mexo é 1 milímetro, ou seja, se eu botar 8 é 1 milímetro para cima, se eu botar 16 é 1 milímetro mais para cima, se eu botar 24 é 1 milímetro mais para cima. Mesma coisa do X, se eu botar 8 é 1 milímetro para a direita, se eu botar 16 é 1 milímetro mais para a direita e 24 mais para a direita. O valor de P3 é a rotação do texto, se ele vai ficar sem rotação, se eu vou rotacionar 90 graus, 180, 270. O P4 é o identificador a ser impresso, que é as fontes. De 1 a 5, fontes internas. A fonte número 5 não possui caracteres minúsculos, ou seja, se eu botar 5, é tudo maiúsculo. E de A a Z são fontes armazenadas na memória RAM e flash usando o comando ES. P5 multiplica de 1 a 8 vezes na horizontal, P5, P6 multiplica na vertical, P7 a gente ainda possui mais um aqui, se é reverso ou não, e os dados, certo? No caso, se eu fosse mandar imprimir essa coluna aqui, ele iria imprimir 24x com 24y e imprimir o texto código. E aqui você consegue ver uns exemplos, tá? Mas isso aqui o interessante é fazer testando, imprimindo e fazendo vários testes. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais.